já leram um pouquinho sobre isso, mas a gente vai estar trabalhando um pouquinho de herança nessa aula de hoje, introduzindo. E aí, para introduzir a herança, eu vou aproveitar o mesmo exemplo da prova, certo? Que a gente usou, que é aquele exemplo do banco. Mas eu acho que vai ser, assim, na aula de hoje, na aula de quarta, eu acho que a gente para com o banco e começa a mexer com outros exemplos também. Inclusive, a gente na quarta já vai discutir qual seria o tema do projeto da gente. Então, para trabalhar de novo, para trabalhar com a herança, eu acho que esse exemplo do banco é um exemplo que ele fica mais simples e eu espero que já esteja na cabeça de vocês, né? Principalmente porque a gente teve exercícios, teve a prova também. Então, antes de começar esse assunto novo, eu vou fazer com vocês esse exercício da prova, porque, como eu disse a vocês, o assunto da disciplina é acumulativo. O que a gente vai precisar para mexer com a herança é tudo que a gente já viu até então. Então, fazendo esse exercício, eu espero poder estar revisando o que a gente viu, né, para que o assunto, vocês possam tirar alguma dúvida que ainda tenham também, tá certo? Então, vamos lá. Olha, na prova eu dizia o seguinte: observe o diagrama abaixo, que ilustra uma interface chamada banco, com uma classe que implementa essa interface chamada banco list, além da classe conta. Então, tem um diagramazinho aqui mostrando essa interface banco. Então, o que é uma interface? É uma classe totalmente abstrata, onde a gente define apenas os métodos que aquele tipo de objeto tem que ter. Mas a gente não diz como os métodos são implementados. Então, eu digo o seguinte: olha, se você é um banco, você sabe transferir, consultar saldo de conta, abrir uma conta, sacar de uma conta, depositar em uma conta e pesquisar as contas de um cliente e tal. Se você é uma classe que implementa essa interface, você ganha a obrigação de ter todos esses métodos daqui. E pode ter coisas a mais, né? Nesse caso aqui, você tem aqui 3 atributos, que é o nome do banco, o CNPJ dele e a lista de contas, onde cada conta é do tipo conta, que é essa classe daqui. E nessa classe banco list, você vai ter o construtor, banco list, vai ter o transferir, o consultar, vai ter um toString também, vai ter o abrir conta, o sacar de conta, depositar em conta, pesquisar contas do cliente e tal. E aí, para poder fazer essas operações, né, essa classe banco list usa também essa classe conta. Por quê? Porque o banco list guarda a lista de contas, certo? E aí, o que é que uma conta tem? Toda conta tem um CPF de titular, tem o número dela, tem o número da agência, tem o saldo. Temos aqui o construtor das contas, certo? Temos o toString, temos o getCPF titular, setCPF titular, get número da conta, set número da conta, get número da agência, set número da agência. Tem o creditar, que a gente passa o valor que a gente vai creditar e retorna quanto ficou na conta depois do crédito. Tem o debitar, onde a gente passa o valor a debitar e depois retorna o valor que ficou depois do débito. Tem o get saldo, que retorna um double, que é o valor do saldo. E o set saldo, que altera o valor desse saldo. Certo, gente? Tranquilo? Não, ainda não entreguei a vocês, não. Mas eu vou mandar lá no grupo. Então, olha, para fazer esse sistema daqui, eu vou querer que vocês acompanhem e vão fazendo junto comigo. Mas não precisa implementar ainda, não. Daqui a pouco é que eu vou pedir para vocês implementarem. Então, ó, considerando esse diagrama e o código apresentado, faço o que é pedido abaixo. Então, tem aqui alguns códigos, né? Aí eu digo o seguinte: olha, o conteúdo da interface banco será apenas esse abaixo. Aí coloquei aqui a interface banco, onde todos os métodos são abstratos. Então, quando a gente não tem aqui a implementação concreta do método, eles são métodos abstratos. Tanto que a gente pode até colocar o nomezinho abstract aqui também, para dizer que ele é abstrato. Só que métodos na interface, se a gente não diz que eles são abstratos, eles já vão ser por natureza abstratos, tá certo? Aí temos aqui esse método transferir, consultar. Então, eu tenho toda a assinatura do método, só que eu boto ponto e vírgula. Eu não digo como ele é implementado, só digo o método que tem que existir. E aí, coloquei o início da classe banco list, né, com esse código daqui. E aí, ela tem que ter os outros métodos da interface, que aí eu peço a vocês. E aí, eu também disse que tem essa classezinha testa banco também, que é uma classe que vai testar aquelas outras classes que a gente vai estar fazendo nas outras questões. Então, eu vou fazer um pedaço do sistema, só que eu só pedi algumas partes pequenas para vocês. Eu vou fazer algumas a mais para a gente poder ver o sistema como um todo. Tá? Então, a primeira classe que eu vou fazer essa classe conta, só o basicão dela.
Então, o que é que eu estou dizendo que tem na classe conta? Tem o CPF do titular, o número da conta, o número da agência e o saldo, e tem esses dois construtores, certo? Então, vamos criar esse projeto para poder testar essas coisas. Então, eu vou criar um novo projeto Java aqui, que eu vou chamar prova 2 LPSI. Aqui dentro desse meu projeto, vou criar um pacote brufpb.banco. E aqui dentro eu vou criar a classe conta. Vou criar só o esqueleto das classes primeiro. Então, eu criei a classe conta. Vou criar a interface banco. E vou criar também aqui a classe banco list. Certo? Então, criei essas três. E tem a que tem o main. Como é o nome da que tem o main? Que eu me esqueci agora do nome dela. Testa banco. Então, vou ter o testa banco também. Então, vou criar também aqui a classe new class testa banco. Certo? Então, na classe conta, eu vou definir aqui os atributos, né? Então, quais são... Vocês na classe conta só tinham que fazer um método, mas eu vou fazer um pouquinho a mais do que eu pedi. Então, primeira coisa, quais são os atributos dessa classe conta? Vocês podem até fazer comigo essa classe conta, que a gente vai usar no exercício. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que definir na classe conta? Private string, o CPF do titular, né? Então, como é que eu sei o que é que tem na classe? Eu olho para o diagrama, tá, gente? Então, o que é que eu tenho que ter na conta? Tem o CPF do titular, o número da conta, que é um string, o número da agência, que é um string, e o saldo, que é um double. Vamos declarar essas coisas aqui. Então, private string, CPF do titular, private string, número conta, private string, número agência, private double, saldo. Certo? Então, isso aqui são os atributos da minha classe conta, tá certo? Além desses atributos, eu tenho o construtor, né? Então, eu tenho aqui public conta, onde aqui eu inicializo esses atributos com algum valor padrão para eles. Então, posso dizer que dis.cpf do titular, se a pessoa não disse qual era o CPF do titular, eu vou atribuir esse valor para ele, certo? Dis.número conta, vou dizer que também vai ser um string vazio. Dis.número agência, vou dizer que também vai ser um string vazio. E vou dizer que o saldo inicial é 0, tá? Para começar. Então, isso aqui é um exemplo de um construtor para conta. Outro construtor para conta é aquele que recebe já esses parâmetros, né? Então, eu vou fazer aqui public, mesmo nome da classe, né? Conta, a string CPF, né? String. Aí eu posso olhar lá no aqui, ó, tem um CPF num C, que é o número da conta, mas pode botar num conta também. O nome da variável vocês podem mudar, certo? A especificação, ele só diz o importante da especificação é o nome dos métodos e os tipos dos parâmetros e do retorno. O nome do parâmetro em si, vocês podem mudar, certo? Então, nesse aqui, mas eu vou usar o mesmo. Então, CPF num C, num AG e saldo. Então, vou chegar aqui, string CPF, string num C, que é o número da conta, string num AG, que é o número da agência, double saldo. Então, com isso, a gente está criando um construtor para essa classe conta. Como é que a gente inicializa esses atributos da gente com esses valores? Dis.cpf titular recebe quem? CPF, que é isso aqui. Dis.num conta recebe no C, que é isso aqui. Dis.número agência recebe no AG. E dis.saldo recebe saldo. Certo? Então, estou com esses parâmetros daqui. Então, além disso, a gente pode fazer o get saldo, né? Vamos fazer o get saldo para a gente treinar. Então, no public, qual é o tipo de retorno do get saldo? Dado get saldo. Então, tem aqui. O que é que ele retorna, o get saldo? Return this.saldo. Ele retorna o valor do saldo.
O get número agência, o que é que ele faz? Public string, né? Get número agência, o que é que ele retorna? Return this.número agência. Então, ele retorna o valor do atributo, tá? Aí, tenho aqui o public string get número conta. O que é que ele faz? Return this.número conta. Certo? Então, isso aqui é um pedaço da classe conta, certo? Então, isso aqui é uma conta, gente. O que é que uma conta tem? Tem o saldo, get número agência, get set. Tem os sets também. Eu não botei os sets, não. Vou botar, por enquanto, só os gets. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou pular para a questão 2. Aí, eu volto para 1 de novo. Nessa classe conta, eu pedi aqui para vocês, na segunda questão, para vocês implementarem o método debitar da classe conta, sabendo que ele tem que retornar o saldo da conta após debitar o valor e assumindo que há saldo suficiente na conta. Ele assume isso, a gente já considera isso. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o método debitar e o método creditar. Como é que a gente faz o método debitar, gente? Se eu olhar para a assinatura dele, né? Então, eu posso olhar aqui nessa classe conta, não olhe no banco, teve gente que olhou no banco. Mas aqui na conta, como é que é o método debitar? Ele recebe o valor, que é um double, e ele retorna um double também. É isso que o diagrama está mostrando para mim. Então, vou chegar aqui e vou fazer esse método. Public, double, debitar. Aí recebe um valor, double, valor. O que é que eu tenho que fazer quando alguém manda debitar numa conta? Tirar do saldo. Então, vou chegar aqui, ó, this.saldo menos igual o valor. E aí, eu retorno o saldo quanto ele ficou. Return this.saldo. Professora, tá um contexto dentro de uma linha só. Pois é, aí depende. Vamos lá. Aí eu vi algumas coisas. Aí tem... Oi? Aí algumas pessoas falam, professora, poderia ter feito numa linha só. Aí deixa eu ver, depende da linha. Teve algumas pessoas eu vi fazendo assim. Return this.saldo menos valor. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? This.saldo igual a this.saldo menos igual a valor. Eu tô menos igual, mas dá certo. Como é? Ele retorna this.saldo que é igual a this.saldo menos valor. Assim, pode, mas não é... Funciona, mas não é tão legal, sabe? Mas não é tão claro, mas é estranho, mas pode, certo? Só se você botou isso, assim, ou então menos, você tá dizendo, botou menos igual e mandou retornar o saldo. Pode. É isso que você tá dizendo, né? Saldo menos igual ao valor. Beleza. Assim, eu não acho tão claro isso, porque tipo, você tá fazendo aí vários passos, mas pode ser também. O que é que você tá fazendo? Você diminuiu o saldo do valor e depois retornou o saldo depois de decrementar, certo? Porque pela ordem ele vai fazer isso. Mas não é tão claro, mas pode ser também. Não é o ideal, mas pode. Mas agora tem que lembrar de fazer o menos igual ou de dizer que o saldo é igual àquele valor, menos o que tinha lá, menos o valor, certo? Então, deixa eu voltar. Se botar só o menos, tá errado. Porque senão ele só diz, ó, quanto é o saldo menos valor? É tanto. Mas não tá totalmente errado não, certo, gente? Mas tá... No meu, aqui eu já tinha botado this.saldo. Aí pra não deixar repetitivo aqui eu botei só saldo. Não tá errado não. Se não usou o this aqui, não tem problema. Só tem problema se você criar outra variável com o mesmo nome, saldo, aí para não criar confusão, aí a gente é obrigado a usar o this. Se não tem outra, a gente não é obrigado a usar o this, não. Pode tirar o this, não tem problema não. Certo, gente? Então, o debitar era isso. Na outra questão, aproveitando já que a gente tá na conta, aí eu pedia para vocês implementarem o método toString na classe conta, sabendo que o string retornado ele contém apenas o número da conta e o número da agência. Não precisa ter tudo da conta, só o número da conta e da agência.
Peraí, o número da conta e da agência da conta. Então, o formato era para ser esse, ó. Conta da agência tal, de número tal. Então, a gente copia isso daqui para fazer o nosso toString. Então, como seria esse toString? A gente faz aqui, ó. Public string, toString. Então, o que é que o toString vai retornar? Um string com aquele formato. Então, vou botar ele aqui. Deixa eu pegar aqui. Conta da agência, só que ao invés de xxx, a gente junta o atributo, o valor do atributo, né? Diz ponto número, agência, mais... Então, conta da agência tá... Peraí, conta da agência, a gente pega o número da agência, de número, aí a gente fecha aqui, mais diz ponto número da conta. Então, o que a gente tem que fazer aqui, gente? Tinha que concatenar, fazer um stringzinho juntando as coisas, né? Então, para fazer aquela mensagem, ele pega conta da agência, o número da agência, de número e mais o número da conta. Então, era só construir uma string juntando isso. Tá certo, gente? Então, o toString era isso daí. Então, a gente fez aqui o debitar. Como é que seria o creditar, já que a gente tá aqui? Como seria o creditar? Public double, creditar, double, valor. O que é que eu vou fazer aqui para acreditar? Diz.saldo mais igual o valor, certo? E vou fazer o quê? Return diz.saldo. Aí eu altero o saldo e depois retorno quanto é que ficou o saldo, tá? Beleza, gente? Então, fiz o creditar, fiz o debitar. Só que eu só pedi para vocês na prova só isso aqui, que foi o debitar, e o toString, que foi isso aqui. Então, só precisava, na questão 2, fazer isso, e na questão 3, fazer isso daqui, tá certo? Aí tem os outros mais, os gets e outros gets e sets que eu não coloquei aqui, não vou colocar por enquanto, tá certo? Então, fiz aqui a classe conta, vou lá na minha classe banco list. Só que eu digo o seguinte, tem aqui a interface banco. Primeiro, vamos botar aqui a interface banco. A interface banco, eu dei aqui o código dela. Então, eu dei aqui esses métodos, vou colocar eles ali. Então, que é o transferir, o consultar saldo, abrir conta. Então, coloquei esses métodos aqui. Vou importar aqui a interface list lá de java.util. Beleza. Lá em banco list, o que é que eu vou ter que dizer? Que banco list implementa a interface. Ela não implementa banco, né? Então, ela vai ter que ter todos os métodos que tem lá em banco, se ela quer ser uma classe concreta. Não é isso? Se banco é uma interface, eu digo que eu implemento a interface, então eu ganho o quê? A obrigação de implementar aquilo que está na interface. A interface é um contrato, e aí eu tenho que seguir esse contrato, tá certo? Então, eu comecei essa classe banco list aqui com você. Eu dei para vocês o começo da classe. Tá? Eu vou copiar esse começo. Oi? Não, eu vou mandar já já. Porque eu vou querer que vocês façam só um pedacinho, que é o da conta. Certo? Pra gente não misturar as coisas. Certo? Então, vamos lá. Na classe banco list, eu vou só copiar aqui. Aí eu queria que vocês fossem fazendo comigo. Agora sim, a conta eu quero que vocês façam. A conta vocês já sabem, a conta é a mais fácil, né? Todo mundo conseguiu fazer a conta, né? Pronto, a gente vai usar só a classe conta para o exercício de hoje, mas aí eu queria que vocês fizessem essa classe conta. Então, a classe conta a gente fez, e agora na classe banco list, o que é que a gente tem lá? Estou dizendo que banco list é uma classe que implementa banco. E ela tem esses atributos, o nome, que é um string, e o CNPJ, que é um string, tem um ArrayList de contas. E aí eu posso importar a classe ArrayList aqui. Certo? Vou mandar importar. Tem o construtor, que recebe o nome do banco, o CNPJ dele e a lista de contas, que aí inicializa cada um deles. Dei o método consultar saldo de conta, que recebe o número da conta e o número da agência. O que é que esse método faz? Ele pega o saldo, diz que ele é 0 inicialmente, varre a minha lista de contas. Para cada conta C da minha lista de contas, eu vejo se o número da conta de C for igual a esse número da conta que eu estou pesquisando. E se o número da agência de C for igual ao número da agência que eu estou pesquisando, ele pega o saldo, diz que saldo vai ser o saldo dessa conta C e retorna esse saldo, certo? Então, isso aí foi o que o método
o método consultar saldo de conta que eu dei para vocês faz, tá certo? Só que na classe banco lixo tem vários outros métodos, né? Então por isso que ele fica dando esse erro. E aí ele diz o seguinte, olha, como é que você pode dizer que você é um banco se você não tem os outros métodos, né? Que são o transferir, abrir conta, sacar de conta, depositar em conta e pesquisar contas do cliente. Então eu tenho que ter todos esses outros métodos. Então eu vou fazer o seguinte, por enquanto eu vou mandar adicionar o esqueleto desses métodos. Na questão da prova, eu pedi para vocês fazerem esse último e mais algum desses. Que aí cada um de vocês escolheu à vontade o que preferia fazer, certo? Nesse caso aqui eu vou mandar ele implementar. Como é que você implementava ele? Você poderia pegar lá na interface tem o esqueleto de todos eles. Você escolhia qualquer um deles, botava a mesma assinatura, só que ao invés do ponto e vírgula no final, teria que ter o corpo do método, tá? Então aqui eu vou mandar adicionar eles todos aqui, ó. Add and Implemented Methods. Aí ele bota aqui embaixo todos com tudo. E aí a gente vai implementar eles aqui. O primeiro que eu pedi foi o pesquisar contas do cliente fulano, certo? O que é que eu faço? Posso aproveitar quase tudo isso aqui que eu mandei para vocês, certo? Para poder saber, né, as contas do cliente fulano, tem outro método que a gente tem que botar em conta que a gente não botou, que é o getCPF titular, né? Então deixa eu botar lá na conta só para a gente não ficar com erro de compilação. Então, do jeito que a gente fez os gets aqui, o get saldo, get número agência, get número conta, pode fazer também o get CPF do titular, né? Como é que a gente faz ele? Digam aí. String get CPF titular, que faz o quê? Return this.cpf do titular. Só isso. Então, considerando que existe esse método implementado, vocês iam considerar que ele já estava pronto. Aqui eu estou fazendo, mas não pedi para vocês fazerem lá não, certo? Então, vocês vão considerar que já existe esse método. Então, para fazer essa pesquisa de contas do cliente e tal, o que é que eu vou fazer? Se ele tem que retornar uma lista, a primeira coisa que a gente faz é, vamos criar uma lista temporária para poder ir guardando as contas que são desse cliente. Então, a gente pode criar uma lista fazendo assim, ó, list, conta, lista, né? É igual a new arraylist de contas. Então, isso aqui é a nossa forma de inicializar, criar uma lista vazia para a gente poder ir preenchendo ela. Depois, como é que a gente vai fazer? A gente vai varrer a nossa lista de contas que já existem nessa classe banco list. Ele não tem aqui essa lista de contas que eu inicializei, que eu recebi aqui, por exemplo? Certo? Então, a gente vai varrer essa lista. Como é que a gente varre? Ó, para cada conta for... Para cada conta ser de quem? De dis.contas, que é a minha lista de contas, o que é que eu vou fazer? Vou ver se o CPF do titular de C é esse CPF que eu estou pesquisando. Se for, eu coloco essa minha conta na lista. Então, eu vou ver aqui, ó. Se, como é que eu pergunto? Não, você vai ver, mas aí, a quem você vai perguntar pelo CPF? A C, né? Então, se C, ponto, get CPF titular, né? Então, se o CPF do titular de C for igual a esse CPF do cliente que eu estou pesquisando, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar na lista. Como é que eu adiciono nessa lista? Lista.add C. Então, para cada conta C que ele encontrar que tem aquele CPF, ele vai botando nessa lista. E aí, antes de terminar o método, o que é que eu tenho que fazer? Retornar a lista para quem pediu, tá certo? Então, pesquisa aí as contas do cliente, vou botando na lista e no final retorno essa lista. Esse aí foi o primeiro método. Quais são os outros que a gente tem que fazer? O transferir. O que é que o transferir vai fazer? Vai sacar de uma conta e depositar na outra, não é isso? Então, só é a gente usar os outros métodos. Esses métodos já existe aqui o sacar de conta e o depositar em conta. Então, eu vou fazer aqui, ó, dis.sacar de conta. Aí, a gente conta de quem? Num conta origem, num conta O. Depois, da num agência, num AGO, né, que é o número da agência origem. E o valor que a gente vai sacar. Então, saco da conta origem e vou depositar na conta destino. Então, ó, dis.depositar, não precisa do dis não também, certo? Mas se colocar fica mais claro que é um método dessa classe. Então, depositar em conta. Em quem?
num conta destino, né, que é D. Aí depois num AG, destino é esse, né, a variável? Deixa eu olhar. Num agência D, eu botei. Num agência D. E aí o valor que eu vou mandar depositar. Então só são essas duas linhas. Então o que é transferir? É sacar dessa conta e depositar nessa. Ok? Assumindo que tudo dá certo, que o mundo é perfeito também. Certo? Porque senão, assim, você tem que ver se sacou mesmo, né? Se não sacou, você não vai depositar sem ter o dinheiro, né? Mas vamos assumir que o mundo é perfeito, por enquanto. Agora, para abrir conta, o que é que eu tenho que fazer para abrir uma conta? Eu recebi os dados de uma conta e aí eu tenho que criar uma conta e colocar ela na minha lista de contas, não é isso? Como é que a gente cria uma nova conta? Conta, por exemplo, nova conta, igual, como é que a gente cria um objeto do tipo conta? New conta, passando tudo, né? CPF titular, num conta, numa agência e o saldo inicial, né? Saldo inicial. Então, você criou a conta nova, como é que a gente coloca ela na lista de contas? dis.contas.add, quem? A nova conta que a gente acabou de criar. Certo, gente? Tranquilo? Então, isso foi abrir conta. Sacar de conta, o que é que a gente faz? A gente tem que varrer a lista de contas para saber quem é essa conta de onde a gente quer sacar. Uma vez que encontrou a conta, a gente pede a própria conta para ela. Qual é o método lá da conta que a gente usa para tirar dinheiro de lá? É o debitar. Então, a gente vai varrer aqui a lista de contas, ó, para cada conta ser de dis.contas, o que é que a gente faz? If c.get número agência foi igual a numa agência ind c.get número conta ponto equals num conta. Então, se o número da agência, o número da conta que eu estou pesquisando aqui for igual ao de C, o que é que eu vou fazer? C.debitar o valor que eu estou passando, tá certo? E aí, esse valor que ele debita, né, eu posso guardar, eu posso já retornar esse valor, certo? Então, return, o debitar não já retorna quanto ficou do saldo? Então, eu posso usar o mesmo que ele retornou para mim e já retornar. Ou, né, muitas pessoas preferem fazer assim, né? Porque se eu fizer isso, eu tenho que botar outro return aqui. Então, a gente tem que fazer o seguinte, a gente pode fazer também o seguinte, double, saldo final igual, aí, por exemplo, eu digo que o saldo final é 0, e aí, se eu conseguir achar uma conta para debitar, eu digo que saldo final recebe o que o debitar retornar para mim, e aí no final, depois do for, eu mando, retorne aí o saldo final. Se ele não achou nenhuma conta com esse número da agência, número da conta, ele retorna o 0 inicial que ele colocou. Certo, gente? Beleza? Então, sacar de conta, varre a lista das contas, vocês podiam ter aproveitado todo o código daquele que eu dei para vocês, o consultar saldo de conta. O que é que vai mudar aqui? Ao invés de fazer com o get saldo, vocês usariam debitar. Era a única coisa que mudava. Então, estava pronto lá a solução. Então, veja lá se o número da conta é igual, o número da agência é igual, a gente altera. Certo? Então, vamos lá. Então, isso foi o sacar. O depositar vai ser muito parecido. Eu vou copiar aqui também. Então, o que é que vai ser o depositar numa conta? Vou varrer minha lista das contas. Se achei uma conta com aquela agência, com aquele número, o que é que eu vou fazer? Mandar, ao invés de debitar, vou mandar depositar, né? Depositar não, creditar, desculpa. Então, qual é o método de conta que eu uso para botar dinheiro lá? Eu creditar. Então, eu uso c.creditar o valor. E no final, retorno o saldo que ficou na conta. Beleza, gente? Deu para entender isso? Tranquilo, né? O importante é vocês aprenderem. Não fiquem aperreados com prova, não. Prova é um processo que tem que existir para vocês demonstrarem que estão entendendo. Mas assim, se vocês estão entendendo, tem muita coisa pela frente ainda para acontecer na disciplina. Então, vamos lá. Olha,
Então, fizemos a primeira questão, que é o pesquisar contas do cliente. Bora lá. Pesquisar contas do cliente e fizemos mais algum método. Então, a gente fez todos os outros. Vocês podiam ter escolhido qualquer um daqueles que a gente fez agora. Fizemos o debitar, fizemos o toString. E aí, na última questão, eu quero saber se vocês sabem usar os métodos nos objetos corretamente. Então, o que é que a gente tem aqui? Então, mas eu já dei também olha, tá aí a resposta também. Só é saber entender. Se vocês entenderam o que tá aí, vocês saberiam fazer. Vamos lá. Olha, aqui tá a classe testa banco. Vou copiar aqui esse código. Então, vou fazer aqui a classe testa banco. Então, olha, na classe testa banco, o que é que eu tenho aqui? Deixa eu até baixar isso aqui para ficar melhor de ver. Então, olha, eu criei uma variável do tipo banco, meu banco, e disse que ele era um banco list, porque banco list não é um tipo de banco, certo? Aí, o que é que eu disse? Inicializei esse banco list passando o nome do banco, o CNPJ dele, faz de conta que isso é um CNPJ válido, que não é. E aí, criei um novo array list de conta, né, que eu vou mandar importar aqui também. Não precisam botar importe em prova, não, certo? Tem gente que até o importa e bota, eu não me importo com importe. Então, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Depois eu disse, meu banco, ponto, abrir conta. E aqui eu disse o CPF do dono da conta, qual é o número da conta, qual é o número da agência e o valor. Depois eu mandei meu banco, consulta aí o saldo dessa conta e mandei imprimir esse saldo que ele retornou. Isso aí é o que o programa já fazia, que eu dei para vocês, certo? Então, se vocês entenderam o que eles fazem, vocês saberiam fazer os próximos. Então, qual é o próximo passo? Abra mais uma conta no banco. Como é que a gente abre uma conta? Olha, do jeito que eu abri essa daqui de cima. Copio aqui, manda abrir uma conta. Então, ó, só que aí você pode botar uma conta para outra pessoa, né? Então, vamos botar aqui para a pessoa que tem CPF 444.444.444-44. Aí o número da conta pode ser, sei lá, 555-5, o número da agência 666-6. Oi? É o quê? Maio, tá? Então, ó, abrimos a conta. Aí agora a gente abriu outra conta, digamos que eu boto agora, sei lá, R$10 nessa conta, certo? A conta tá aberta ou não tá? Tá, era só isso, certo? Letra B, saque R$10 da conta que você criou no passo A. Então, qual é o método no banco para a gente mandar sacar? A gente vai chegar aqui, ó, meu banco, ponto, sacar de conta, aí passa o número da conta que você criou no passo A, ó, isso aqui, número da conta, 555-5. Ah, sim, foi, desculpa. Não, tá certo, não dá certo, é 555 dígito 5 mesmo. 444 é o CPF. Isso aqui é o CPF. Aí o número da agência, 777 dígito 6. Aí eu mandei sacar quanto, olha? Saque R$10. Então vou mandar sacar aqui R$10 dessa conta, certo? Então é só chamar o método. Como diz, morreu o boi. Vamos lá. Depois, imprima o saldo da conta que você criou no passo A. Vocês podem chegar aqui, ó, pega esse System Out que já está pronto. E aí, ó, meu banco, ponto, consulta saldo de conta. Só que ao invés de ser aquela outra conta, você vai botar essa nova que você fez agora. 555, dígito 5, o que vocês tiverem colocado, tá? 777, dígito 6. Ok, gente? Nesse caso, peraí, o que é que eu mandava imprimir? Imprimo o saldo da conta. O saldo da conta, o toString imprimiu o saldo? Não, então assim, ele não teria o saldo da conta. Mas assim, não perde-se tudo não, mas não precisava usar o toString. Porque o toString que a gente modificou não aparece o saldo, não é isso? Então vamos lá. Depois, qual é a última questão? Pesquise a lista das contas do cliente que tem o CPF, esse CPF aqui. Imprima cada uma das contas varrendo essa lista retornada. Eu queria que vocês varressem uma lista.
Então, gente, qual o método lá do banco para a gente pegar as contas de um cliente? Tem um método lá, ó. Meu banco, ponto, pesquisar contas do cliente. E aí o CPF, 111-1, não é isso? Só que isso aqui retorna uma lista, né? Que a gente vai ter que varrer. Então, a gente guarda. Então, lista de quê? Uma lista de contas. Então lista e contas igual a meu banco pesquisar contas do cliente. Então, são duas coisas que eu estou pedindo aqui. Uma você pesquisou, outra você guardou na lista, certo? Não precisava importar, mas eu vou importar aqui só para funcionar. E aí, o que é que eu vou fazer? Varrer essa minha lista de contas aqui. Vou botar aqui, ó, contas de fulano. Vou até chamar ele de contas de fulano, certo? Então, vou chegar aqui, ó, para cada conta C. Porque assim, todo array list é um list, mas nem todo list é array list. Então, esse método retorna para mim um list. Então, eu não posso colocar ele num tipo mais concreto, certo? Mas assim, eu não sei se eu tiro ponto por isso não, porque assim, isso está errado, certo? Mas, por que que tá errado? Por que que tá errado, gente? Porque eu não sei se essa lista vai ser um array list. Ele é um tipo list, tá entendendo? Assim, ele vai dar erro de compilação mesmo. Mas se você botar aqui, ó, array list... mas... Só se você chegasse e botasse tudo dentro do array list. Você pegava o resultado colocasse, você mandava adicionar tudo no array list. Aí poderia ser uma outra forma de fazer. Mas aí vamos lá. Aqui eu não posso porque ele retorna um list. Então eu tenho que guardar no list. Vamos lá? Então, ó, para cada conta C da lista contas de fulano, o que é que eu vou fazer? System.out.println C ou C.toString. Né? Eu mandei imprimir as contas, então eu posso mandar imprimir C ou imprimir C.toString. Beleza, gente? Pronto, então era isso daí, tá? E aí, pra gente continuar agora, deixa eu só ver o que é que ele tá dando aqui. Ah, porque eu botei um bichinho a mais. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá? Então, assim, se eu mandar rodar esse programa aqui agora, né? Então, ele imprimiu 100, depois 0, depois a conta da agência tal, porque a gente não sacou 10 reais da conta, aí ficou 0. Foi? Mesmo que você tenha criado. Mas quando a gente está num programa, a gente não sabe o que é que foi feito lá atrás. Então, o compilador também assume isso. Então, ele fica dando erro de compilação. Agora, você pode dizer o seguinte, se você sabe, aí você pode chegar aqui, pronto, eu vou ter a array list. Eu quero que seja uma array list. Eu tenho certeza que vai vir uma array list. Se você sabe disso, em Java, você é obrigado a fazer o que a gente chama de um casting. Certo? Eu dizer, olha, eu garanto que é uma array list, certo? Então, você vai e bota um parênteses na frente e você diz, você está convertendo para array list. Aí, se não for, dá um erro de compilação, dá um erro na execução. Aí, isso é uma coisa que a gente tem que evitar fazer, certo? Eu só estou dizendo, se você quiser, você realmente quer usar uma array list de todo jeito, mas não é o ideal não, tá? O ideal é tentar usar o tipo mais abstrato, tá certo? Beleza, gente? Pronto, agora vamos voltar para a conta. Todo mundo fez essa conta aqui. Agora eu quero que vocês façam comigo, certo? Para a gente entrar num assunto novo. Todo mundo fez essa classe conta com esses atributos. Quem não fez, fica do lado de alguém que já fez. Pelo menos a classe conta. Vamos lá? Todo mundo criou essa classe? Então é o seguinte, gente. O que é que eu quero mostrar para vocês? A gente vai primeiro modificar essa classe conta, certo? Eu disse a vocês que o mundo era perfeito, né? Por enquanto o dinheiro é infinito, né? Nessa conta você pode sacar à vontade. Mas no mundo real não é assim. Então a gente vai modificar, eu quero que vocês modifiquem o método debitar da conta para que ele verifique se tem saldo antes de debitar. Certo? Então, lá no debitar,
né, que é esse aqui. Antes de tirar o valor do saldo, eu quero que vocês verifiquem se tem saldo. Como é que a gente faz isso? O que é que a gente faz? Quero que vocês façam aqui comigo. A gente acrescenta o que aqui antes? A gente acrescenta um if, não é isso? Então, como é que vai ser esse if para eu ver se ele tem saldo? If dis.saldo, se o saldo for maior que zero, do que o valor, se for maior que zero, for R$1, você quer sacar 100. Não, vamos lá. Se o saldo for maior ou igual ao valor que a gente quer sacar, aí a gente faz isso aqui, certo? Se não, ele não altera o saldo, mas retorna o saldo como ele ficou no final, certo? Então, o que é que a gente fez? A gente acrescentou um teste. Se o saldo for maior ou igual ao valor, aí tudo bem, eu saco esse saldo do valor. Beleza, gente? Certo? Se não, ele não faz nada. Ele só continua lá e retorna o saldo. Então, digamos, eu criei lá uma conta, né? Criei aqui uma conta. Vamos fazer essa conta? Pronto, fica melhor. Vamos lá. Vocês criaram isso. Vamos criar agora uma classe testa contas. Certo? Vamos lá. Vamos criar aqui uma classe testa contas. New class testa contas. Vocês vão colocar um main lá. Se clicar aqui no main, ele já cria o main para vocês. Nessa classe testa contas, faz de conta a gente nem sabe que o banco existe, a gente só sabe das contas. Como é que a gente cria uma variável do tipo conta? Conta, nova conta, igual, new, que? Conta, e aí os dados, né? O CPF, vamos botar mesmo lá, 1-1, o número da conta, 222-2, número da agência 333-3, e essa conta começa com quanto? Pronto, 500, pronto. É uma conta que começa com R$500, certo? Aí o que é que acontece? Se eu quero saber quanto é que eu tenho nessa conta, eu posso chegar aqui e fazer system.out.println. Como é que eu sei quanto é que tem na conta? Eu pergunto a conta, não é isso? Como é que eu pergunto? Nova conta, ponto, get saldo. Aí ela me diz o saldo dela. Vai ser quanto o saldo dela? R$500, não é isso? Então vamos aqui. Aí eu vou mandar, depois eu vou mandar sacar R$600 dessa conta. Nova conta, ponto. Sacar R$600. A conta tinha 500, certo? É sacar não, é debitar. Sacar era no banco, né? No banco a gente saca, na conta a gente debita. Então, nova conta, debitei R$600. Se eu mandar agora imprimir o saldo da conta, eu posso usar a mesma linha de código ali. Quanto é que ele vai imprimir? Os 500, porque ele não sacou, não é isso? Aí, digamos que eu debite depois, deixa eu repetir as duas linhas, aí eu debito depois R$100. Aí ele vai imprimir quanto? 400. Vamos ver se é isso mesmo. Então, se a gente manda rodar, tinha 500, continuou com os 500, depois foi para 400. Beleza? Vamos lá. Aí, o que acontece agora? Meu cliente diz, a pessoa que encomendou o sistema de banco para mim, ele diz, olha, eu quero agora que você crie, que eu possa criar contas assim como essa, mas eu também possa criar uma conta especial, que é uma conta que ela tem também CPF, tem número da agência, tem número da conta, só que ela também tem um limite. Certo? O que é o limite de uma conta? O limite de uma conta é meio que aquele dinheiro que o banco sempre empresta a você, que está lá no seu banco, mas não é seu. Né? É como se fosse o limite do cheque especial. Oi? Eu posso sacar? Você pode sacar, depende do tipo da conta. Né? Aí você tem que pagar os juros. Você tem que pagar os juros. Né? Então, existem contas que são contas especiais, que têm algumas características a mais. Mas ela tem tudo que a conta tem. E aí, em Java, em outras linguagens orientadas a objetos, né, a gente não vai precisar repetir tudo que a gente já fez para a conta para criar uma classe dessa, não. A gente vai usar o que a gente chama de herança. A gente vai herdar a código. Como é que a gente vai fazer isso?
classe nova? Como é que a gente cria uma classe nova? Chamada conta especial. Então, vou chegar aqui e vou criar uma classe new class conta especial. Olha, na classe conta, o que você podia fazer? O jeito tradicional. As pessoas copiariam tudo da conta e só modificaria, né? Só que isso daí não é um jeito legal da gente fazer reuso de código, certo? A gente quer aproveitar o código que a gente fez, mas não reaproveitar copiando e colando. Porque se um dia eu quiser mudar uma coisa que eu fiz aqui na conta, eu vou ter que mudar aqui, vou mudar na outra, em todos os outros tipos de conta que eu criei. Ao invés de fazer isso, a gente quer herdar código entre as classes. O que é essa herança? É dizer, não, eu não quero que lá na classe conta especial eu tenha que fazer o get CPF titular, o get número conta, o get agência. Eu não quero fazer esses métodos todos, não. Os que forem iguais eu quero deixar, eu quero usar o mesmo. Então, para fazer isso, a gente diz o seguinte, lá na classe conta especial, a gente vai dizer que ela extends conta, certo? A gente vai dizer que conta especial extende da classe conta, ela herda da classe conta. Com isso, ela vai ter o número da agência, o CPF, vai ter tudo que está lá na conta, também vai servir para ela. Agora, às vezes, ela vai ter, mas não vai ter acesso direto, porque o que está privado a gente não consegue ver da classe filha, ele vai guardar. Mas é a classe mãe que está gerenciando isso, certo? Então, quando eu crio uma conta especial, ele vai ter tudo que a conta tem, só que ela pode ter atributos a mais. Qual é o atributo que a conta especial tem que a conta não tinha? Que eu disse a vocês. Que é o limite, né? O limite do cheque especial. Então, posso ter aqui um limite. Então, como é que eu declaro esse atributo? Ó, private double limite, tá? Então, isso daqui é o limite da minha conta, tá certo? Aí eu posso ter um construtor aqui nessa minha classe, conta especial. Tá herdando tudo que tá na conta. É como se tivesse aí dentro. Vamos lá. Então, tem o limite agora. Aí vamos fazer um construtor, ele é uma classe como a outra. Aí vamos botar o construtor public, conta especial. Só que na hora de criar a conta especial, não posso passar só o limite. Tem que ter tudo que tem na conta, né? Então, vamos lá. A gente vai aproveitar. Vamos lá na conta, como é que era o construtor. Vamos pegar esses mesmos parâmetros, ó. Vai ter o CPF, o número da conta, o número da agência, o saldo. E, além disso, o limite. Tá? Vamos lá, calma. O que é que eu vou fazer aqui, ó? CPF, número da conta, número da agência, o saldo e o que mais? E o limite, não é isso? Então, double limite. Então, com isso, a gente criou uma conta especial que tem tudo que a conta tem e mais alguma coisa. Só que eu tenho que inicializar. Mas, eita, mas aqui não está aqui o atributo. E agora? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. A conta sabe lidar com aquelas coisas. Então, eu vou chamar o construtor da classe conta para inicializar essas coisas que a conta já conhece. A forma da gente chamar um construtor numa classe mãe da gente, ou numa superclasse da gente, é usando essa palavrinha super. Se eu faço super, abro parêntese e passo os parâmetros, eu estou chamando o construtor. Cadê? É o saldo. Sim, saldo. Estou chamando o construtor da minha superclasse. Então, se eu clicar até no Ctrl aqui, clicar, ó, super, ele está chamando esse construtor daqui. Então, ele vai inicializar o CPF, o número da conta, tudo isso. E a gente está aproveitando esse código já. Então, ele já inicializou para você. Só que, além desses atributos, tem um atributo a mais. Qual é o atributo que a gente tem a mais aí? O limite. Então, eu vou dizer que this.limite recebe o limite. Mas eu não vou precisar aqui inicializar this.cpf igual a CPF. Não vou precisar inicializar essas coisas. Beleza, gente? Tranquilo? Então, fiz aqui o meu construtor da conta especial, certo? Só que eu digo o seguinte, olha, nessa conta especial, eu também vou poder sacar, debitar, vou poder, sacar não, depositar, acreditar, não, creditar e debitar. Vou poder fazer o get número conta, get número agência, eu já posso fazer tudo, do jeito que está aí, né? Então, se eu quiser, vamos lá, se eu quiser aqui, lá na minha classe testa contas,
Como é que eu faço para criar uma outra conta agora? Posso criar aqui, ó, conta C2 igual, dizer que ela não é uma new conta, não. Ela é uma new conta especial. Posso criar agora uma outra conta que é uma conta especial. E aí passando, ó, sei lá, e bota aqui os dados, sei lá, 555-555-555-55. Aí a agência, vocês vão querer, 777-6. Depois, 777, dígito 7. E que ela é uma conta que tem, sei lá, R$10. Eu abri com R$10, mas ela tem um limite de R$1.000. Então, com isso, eu criei minha conta C. Assim, criou minha conta C2, que é só que ela não é uma conta normal, é uma conta especial. Só que a conta especial não é um tipo de conta, ela não herdou da classe conta, então ela é uma conta também, certo? Então, se eu agora quiser saber o saldo da minha conta C2, como é que eu faço? Hein, gente? Como é que eu faço para imprimir agora o saldo da minha conta C2? System.out.println C2.getSaldo. Ele não herdou? Ó, lá na classe getSaldo, aí você clica aqui, né? Aí ele vai lá e diz, olha, getSaldo é lá de conta, ele usa o de conta. Porque ele é uma conta, também usa o mesmo método. Beleza, gente? Então, se eu mandar rodar aqui, quanto é que ele vai imprimir que é o saldo dessa conta? O saldo é 10. Né? Aí a gente vai ver depois que a gente pode botar getSaldo disponível, né? Que fica botando às vezes com o seu... para você achar que tem dinheiro e gastar aquele dinheiro. Que às vezes a conta... às vezes eles fazem isso no extrato. Então, vamos lá. Se eu mandar rodar aqui esse programa, ele imprimiu. Minha conta tinha R$500, aí foi aquela primeira conta, né? Ficou com 500, depois 400. E minha conta agora está com R$10, que é o saldo dela. E tem um limite de R$1.000 também, certo? Só que é o seguinte, se eu quiser, eu herdei tudo da classe conta, mas tem um método lá que eu quero mudar. Por exemplo, vocês acham que o sacar não devia ser especial? Tipo assim, eu tenho um limite de R$1.000. Se ele usar o mesmo sacar lá de conta, como é que era como é que era o método lá? Vamos lá, na outra. Oi? Pode fazer também, mas eu nem pedi ainda, mas pode fazer. Mas vamos lá. Eu não sou obrigada a fazer get-set de nada não, certo? Agora, se eu quero que alguém tenha acesso ao meu limite, eu tenho que criar o get para que eles possam ter acesso de fora da minha classe. Então, vamos lá, gente. Olha, lá na classe conta, o debitar era assim, não era? Eu via se tinha saldo, se tinha, eu tirava o valor e retornava quanto é que ficou o saldo, não era assim? Não era lá na conta? Só que é o seguinte, você numa classe filha, né, como a conta especial não é uma classe filha da classe conta, a gente pode substituir, fazer uma nova implementação do mesmo método. Então, eu estou dizendo, não, o debitar agora, ele vai olhar se o saldo mais o limite é maior do que o valor. Se for, pode sacar. Porque você vai poder ter aquele saldo negativo agora nessa conta. A outra conta não permite saldo negativo, não. Se você não tem dinheiro, ela não tira o dinheiro. Agora, nessa conta especial, ela tira o dinheiro e você fica com saldo negativo para o banco ganhar juros, né? Isso aí, não é isso? Só que tem um detalhezinho aqui, certo? Então, eu quero ver o seguinte. Eu estou querendo ver se o saldo mais o limite, né? Se isso tudo for maior do que o valor que eu quero sacar, aí eu vou e tiro o valor do saldo, certo? Se tiver, ele vai e retorna. Então, eu somo o saldo com o limite para poder ver. Então, digamos, eu tenho lá R$10 na conta, eu mando sacar R$200. Ele vai deixar sacar? Vai. E aí, o saldo vai ficar quanto? Tinha R$10. Menos 190. Não é isso? Não vai ficar um saldo negativo de R$190. Não é isso? Estão entendendo, gente? Só que tem um detalhezinho aqui. Ele está dizendo, olha, mas saldo é uma variável que ela é privada, certo? Aí é onde a gente volta agora. Quando a gente declara nossos atributos, a gente não colocou todos como privados. Quando um atributo ele é privado, ele só é visto na classe. Então, mesmo que eu seja filha, nem as filhas conseguem mudar aquele atributo e acessar aquele atributo.
Mas, se eu quiser que algum atributo ele possa ser visto e alterado por minhas classes filhas, a gente pode alterar a visibilidade dele. Então, ao invés de dizer que ele é privado, a gente também não quer que as outras fiquem sabendo dele, não, mas só as filhas podem saber. Então, uma forma de fazer isso é a gente dizer que ele é protected, ou protegido. O que é que isso quer dizer? Que as classes filhas vão ter acesso a esse saldo, elas vão poder acessar esse saldo. Poderia, mas para você alterar tem que ter feito o set, né? Aí a gente não fez o set, aí eu tô querendo mostrar também como é que vocês usam essa visibilidade diferenciada. Poderia ter usado com set? Poderia, sem ter que alterar. Mas eu quero mostrar para vocês que quando a gente tem herança, a gente também pode fazer essas coisinhas, que é mudar a visibilidade tanto dos nossos métodos quanto dos nossos atributos. Então, digamos, você criou um método aqui e você só quer que esse método seja visto pelas classes filhas. Você pode também criar um método que é protected. Então, com isso, minhas classes filhas conseguem ver, certo? Se ele for privado, o que é privado, só a classe vê. Então, por isso que ele ficava dando erro. Então, lá na conta especial, agora eu vejo o seguinte, olha, se meu saldo mais meu limite for maior do que o valor, eu vou e modifico o saldo. Eu agora consigo modificar o saldo. Só que, gente, embora eu possa dizer que eu estou mudando o meu saldo usando this, uma forma para ficar mais bonito o nosso código, mais fácil de ler, é a gente dizer o seguinte, saldo não está definido aqui não, né, gente? Não é uma coisa da minha superclasse. Então, o que é da superclasse, a gente usar um super aqui na frente, fica mais legal. Então, super.saldo, né, é o saldo que está definido lá na minha superclasse, certo? Oi? Peraí. Peraí que eu não salvei. Então, salvei agora o saldo. Então, eu disse super.saldo, o limite não, o limite é this, é meu. Tipo, se eu botar aqui super.limite, ele vai dizer, oxi, tem limite lá na classe conta? Não, não tem, é uma coisa que é minha. Então, tem que ser com this mesmo. Certo, gente? Deu para entender isso daqui? Vamos lá. Então, ó, na hora de debitar, ele olha se o limite mais o saldo for maior ou igual ao valor. Se for, eu mando sacar do saldo. E aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Lá na minha testa contas, eu posso ver se é isso mesmo. Então, vou chegar agora, então, eu disse quanto é que ficou o saldo da conta, era R$10. Aí, digamos que eu agora mande tirar R$200, né, que eu disse a vocês. C2 debitar R$200. Então, mandei debitar R$200 de C2 e mandei imprimir quanto é que ficou o saldo. Então, quanto é que vai ficar o saldo, gente? Quanto é que vai ficar o saldo depois de debitar R$200? Tinha R$10 com limite de 1.000. Mandei sacar 200. Quanto é que vai ficar o saldo? Vai ficar quanto o saldo? A gente viu agora, minha gente. Menos R$190, não é isso? Aí, digamos que depois eu mando C2.debitar R$2.000. Aí vai dar erro. Não, não vai dar erro. Vai retornar o valor que tinha lá. Vai retornar o valor que tinha lá, vai repetir o valor do saldo. Então, se eu mandar rodar aqui meu programa agora, ó, ele ficou menos 190 e menos 190. Porque ele não tirou mais do que tinha lá. Certo, gente? Então, olha, numa classe especial dessa, a gente pode tanto acrescentar novos atributos, quanto acrescentar novos métodos, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, o que é que eu quero que vocês façam para poder exercitar isso daí? Naquele roteiro do banco que a gente fez, que tinha até o menu, eu queria que vocês exercitassem na hora de criar uma conta. Você quer criar uma conta especial ou uma conta normal? E aí, se for uma conta especial, dá um 1.000 nesse tipo de conta. E aí, pega o limite também. Se for uma conta normal, como é que vai ser? Então, tentem fazer esse exercício aí e aí vocês vão me chamando a ajuda. E aí a gente faz o seguinte, por enquanto, nossas classes estão herdando de outras,
só coisas concretas. Aí a gente vai aprender na quarta-feira como é que a gente cria também métodos abstratos nas nossas classes. A gente lida com esses métodos abstratos. Mas por hoje é só. Mas deu para entender? Deu? Então, do mesmo jeito, digamos lá, você quer criar uma classe animal. Tipo, todo animal tem um nome dele, por exemplo. Todo animal tem um nome dele e tem uma classificação. Então, você poderia ter uma classe animal, onde dentro dela tem um atributo nome, tem o get nome, tem o get classificação, serve nome, serve classificação. E as outras classes, elas herdariam dessa classe animal, não precisava fazer de novo o nome, get nome, serve nome. Só que a gente tem uma restriçãozinha, né, em Java. Uma classe, ela só pode herdar de uma classe, certo? Se a gente quiser herdar, assim, tipo, a gente quiser ter os mesmos métodos de várias classes, a gente usa interfaces. Porque a gente pode implementar de várias interfaces. Certo? Então vamos lá. Então, façam esse exercício ou fica para casa também. Se já querem ir embora, já está terminado. Mas, ó, quarta-feira eu quero que vocês mostrem no banco. O banco criando pontos especiais. Sim, Mande a prova de escola. não, mas o código eu quero que vocês usem o banco de vocês. Já mesmo banco. Eu posso mandar esse. Vou mandar. Deixa eu fazer a chamada. Deixa eu ver se eu faço a chamada. Você não daria errado se eu herdasse uma classe que está herdando outra. Não, você pode. Por exemplo, eu posso criar aqui uma classe. Por exemplo, eu tenho um animal, certo? Aí eu tenho uma classe lá, cachorro. Sei lá, mamífero. Você tem uma classe cachorro, certo? Só que o que é que acontece? Eu não posso dizer que cachorro herda de mamífero e de animal. Mas você pode dizer que ela herda de mamífero. E mamífero herda de animal. Então, se mais você herda de uma só, que é mamífero. Aí mamífero herda de animal. Pode ter. Aí pode ser uma hierarquia gigante. Agora eu não posso. O que é que acontece? Digamos lá que você tem uma classe animal, onde dentro de animal tem um get nome, certo? Aí, digamos que você tem uma outra classe, sei lá, uma classe objeto, onde na classe objeto também tem o método getNome, certo? Então você não pode dizer que cachorro herda de objeto e herda de animal, onde se no objeto tem o nome getNome, e aqui também tem o getNome, ele fica sabendo, eu vou herdar, mas vou herdar qual? Esse getNome daqui ou esse getNome daqui? Então, se você está herdando implementações, aí tem que ter essa restriçãozinha. Se bem que algumas linguagens